Olá, graça e paz. Continuando aqui o nosso devocional em Efésios, o qual eu intitulei, para se você não tem acompanhado aí, com o nome de No Pico da Colina, ou seja, nós estamos em um alto ponto da revelação de Deus, que é a carta de Paulo aos Efésios, e foi Deus que nos colocou nesta montanha muito alta, pelo qual nós contemplamos as maravilhas de Deus, tudo aquilo que Deus fez, sem nenhum esforço da nossa parte. Deus nos colocou na montanha dessa colina, nós não corremos, nós não subimos. Deus nos colocou lá e nos deu todas as preciosidades do Evangelho na pessoa de Jesus Cristo. E eu quero ler aqui Efésios capítulo 2, o verso 14 até o 16, que diz assim: Pois ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, e derrubando a parede de separação em seu corpo, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo assim a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela destruído a inimizade. O apóstolo Paulo fala que Jesus é a nossa paz, aquele que é chamado de o príncipe da paz, como profetizado por Isaías, ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, derrubando a parede de separação em seu corpo, desfez a inimizade. Quando o Senhor Jesus Cristo foi moído na cruz, não havia mais agora um só povo específico do Senhor, como no caso do povo judeu. Deus agora em Cristo está reconciliando o mundo, então todas as nações podem ser reunidas diante dele. Infelizmente, nós estamos diante de um caso lamentável que aconteceu nos Estados Unidos, que foi a morte daquele homem, George Floyd, que muitos estão aí protestando a morte dele por causa da questão racial, que ainda é muito forte nos Estados Unidos e em vários cantos do mundo, que na verdade é uma raiz de pecado que existe no ser humano, o separar por cor, classe social e por aí vai. Deus, ele salva o homem não baseado nessas condições, se você é branco, se você é negro, se você é judeu, se você não é judeu. Deus agora reúne todos os povos, todo aquele que nele crê. Ele desfez a inimizade. Que inimizade era essa? A inimizade que o homem tem com Deus pelo pecado. Pelo pecado o homem não pode ser chamado amigo de Deus. O profeta Isaías disse que os pecados do homem fazem separação entre eles e o seu Deus, porque Deus é santo, Deus é puro, e como disse no profeta Abacuque, ele é tão puro de olhos que ele não pode ver o mal. Então o pecado é algo muito grave diante de Deus, mas ele em Cristo ele reconcilia o homem de toda a tribo, língua e nação. E isso é muito maravilhoso, né? Então Cristo derrubou a parede de separação, em seu corpo desfez a inimizade, seu corpo que foi moído, seu corpo que foi transpassado naquela cruz, o seu corpo que foi tido como maldito porque foi pendurado no madeiro, tudo isso para que nós pudéssemos alcançar a favor de Deus. Isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo assim a paz. O Senhor Jesus Cristo cumpriu a lei de Deus de modo perfeito, de modo obediente, de modo puro, de modo santo, o que a gente jamais conseguiria fazer. Nós não conseguiríamos obedecer a Deus dessa forma. E Cristo Jesus, de uma maneira tão magnífica, espetacular e sem nenhuma unha, nenhum milímetro sequer de pecado contido em sua mente, em suas emoções, em suas afeições, na sua alma, ele obedeceu e agradou ao Pai em tudo, porque ele veio para fazer a vontade do Pai. E nisso ele nos reconcilia com Deus, nos fazendo um novo homem, fazendo assim a paz entre Deus e o homem, não somente entre o homem e Deus, porque o homem tem um problema e esse problema precisava ser resolvido e Deus tomou a iniciativa para resolver esse problema. Que coisa maravilhosa, não é? É algo assim que nós devemos pensar, de que a reconciliação não partiu de nós, ela partiu do próprio Deus, ela partiu do Pai, e em Cristo Jesus, o seu corpo onde foi moído, ele nos reconciliou com Deus. Pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ele destruído a inimizade. Então em Cristo a inimizade foi desfeita e nós agora somos chamados amigos de Deus. Quanto vale essa amizade para você? Tiago diz que a amizade com o mundo se constitui inimizade contra Deus. E não só isso.
Antes disso, ele diz adúlteros e adúlteras, em outras versões, infiéis. Se vocês quiserem ser amigos do mundo, vocês serão chamados de inimigos de Deus. Mas em Cristo nós somos chamados de amigos de Deus, se nós obedecermos a Ele, fizermos a sua vontade, nos deleitarmos nele, nos gloriarmos nele, porque ele já desfez a inimizade. Pela cruz, ele nos reconciliou com Deus em um só corpo, tendo por ela destruído a inimizade. Não existe mais inimizade entre Deus e o homem, desde o momento que ele crê no Evangelho e na pessoa bendita de Jesus Cristo, o seu Filho. Você pode observar que todo aquele que não conhece a Deus, não tem a luz do Evangelho, Deus para ele é como se fosse um inimigo. Ele pode até falar de Deus, ele pode entender que Deus criou o universo, que Deus é poderoso, mas Deus para ele não vai ser alguém que lhe é íntimo e que lhe causa prazer. Muito pelo contrário, Deus das Escrituras será para ele algo repugnante, porque ele não terá a luz do Evangelho. Mas quando nós estamos na luz, pertencemos a Cristo, somos amigos dele, essa inimizade já foi desfeita e nós temos dele reconciliação e perdão, pois para isso ele nos chamou. Deus abençoe a sua vida, medite nessas palavras. Como eu sempre digo, nós precisamos meditar, meditar e meditar, porque assim a palavra de Deus produzirá algo maravilhoso em nossos corações e vamos compreender a vontade do Senhor. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.